Quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus. Então vamos às Escrituras Sagradas já. Vamos aproveitar o tempo para meditarmos na palavra do Senhor Jesus. Quem veio para aprender de Jesus, diga glória a Deus. Culto de ensinamento, e Jesus vai nos ensinar. São Lucas capítulo 12, versículo 1. Oh glória a Jesus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. Quem encontrou a palavra, diga glória a Jesus. Vamos ler. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em treva dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Aleluia! Grita, meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Oh, glória a Deus! Pode glorificar a palavra. Isso, pode dar glória. Pode glorificar a palavra de Deus. Adora a palavra. Glorifica a palavra que cura. Aleluia! É tremendo, igreja de Deus, a palavra do Senhor Jesus. Nós, pregadores, nós, igreja do Senhor, temos que aprender cada vez mais do Senhor Jesus Cristo. Os pregadores de hoje têm que aprender muito do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus, diante da multidão, diante dos milhares de pessoas que se atropelavam uns aos outros, Jesus não mudou a pregação da palavra. Era uma multidão. Jesus poderia ter dito: não vou
falar de hipocrisia aqui no meio deste povo, porque é uma multidão. Mas Jesus não muda a pregação para agradar a multidão. Jesus prega a palavra da salvação. Por isso que diz que nós temos que aprender ainda muito mais com Jesus, porque muitos, diante da multidão, distorcem o discurso. Porque muitos, diante da multidão, distorcem a pregação do Evangelho. Porque muitos, diante da multidão, não pregam a palavra de Deus como ela é. Porque muitos, diante da multidão, fica procurando palavras agradáveis. Não há palavra mais agradável do que a palavra da verdade. Só quem não gosta da palavra da verdade são os mentirosos. Os mentirosos não gostam da palavra da verdade, mas os verdadeiros amam ouvir a palavra de Jesus, amam ouvir a palavra da verdade. Nós temos que aprender muito mais com Jesus. É uma multidão de muitos milhares, que o povo se atropelavam uns nos outros. Aí Jesus disse: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Aleluia! Esta é a pregação de Jesus no meio da multidão. Esta é a pregação de Jesus no meio dos seus discípulos. Porque Jesus não mudou a palavra para agradar ninguém, porque a palavra de Jesus é uma palavra de salvação, de arrependimento, de transformação, de libertação das nossas vidas, para entrarmos no céu de glória. Jesus não prega para você ser condenado. Jesus não prega para você perecer. Jesus não prega para nós andarmos errados. Jesus não prega para andarmos enganados. Jesus não fala conosco para andarmos confundidos, porque Deus não é Deus de confusão. Jesus não fala conosco para andarmos à toa, para não sabermos fazer as coisas de Deus. Não, Jesus declara-nos o caminho que temos que andar. Jesus declara o caminho que você tem que andar. Jesus nos declara o caminho que temos que seguir, que temos que permanecer, e é o caminho da verdade. Pode glorificar a palavra. Pode adorar, aleluia.
No versículo 37, foi esta a pregação de Jesus, assentado à mesa de um fariseu, que eu tinha convidado para jantar. E veja, no versículo 37, concorra da Bíblia Sagrada. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Versículo 38. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes do jantar. Meu Deus. Agora veja o que Jesus diz. Versículo 39. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Meu Deus, eu acredito que Jesus nem jantou naquela noite. Jesus estava sentado à mesa do fariseu. Jesus estava sentado à mesa na casa dele. Por isso que nós temos que aprender com Jesus. Jesus poderia ter deixado passar, sim ou não? Jesus poderia ter deixado passar, mas o fariseu, querendo conservar a tradição dos homens e não o mandamento de Deus, Jesus abre a boca e diz: o copo está limpo, o prato está limpo, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Porque aquele que fala com o fariseu é aquele que conhece o meu interior, e é aquele que conhece o teu interior. A aparência não agrada a Jesus. Ei, a tua aparência não engana Jesus. A minha aparência não engana Jesus, porque Jesus sabe. O fariseu tinha aparência. Os fariseus andavam com filactérios em suas testas, que era uma caixinha de madeira com versículos da Bíblia, do Velho Testamento escrito dentro, para colocar na testa, para mostrar que era mais espirituais do que os outros. A nossa aparência não agrada a Jesus. A nossa aparência, melhor dizendo, não engana o Senhor Jesus, porque Ele está olhando para dentro do coração do fariseu, do doutor da lei, do crente, do não crente, do servo e da serva. Jesus quer saber o que está aí dentro. O que está aí dentro está agradando a Jesus. O que está aí dentro é conforme a palavra de Jesus. O que está saindo daí de dentro é conforme a vontade de Deus. Se não for, deixa Jesus entrar para limpar. Deixa Jesus entrar para tirar a rapina. Deixa Jesus entrar para arrancar a maldade daí de dentro.
Deixa Jesus entrar para arrancar a iniquidade daí de dentro. Deixa Jesus entrar. O fariseu poderia ter ficado quieto, mas foi observar o que Jesus estava fazendo. E Jesus não se lavou para comer naquele momento. E o fariseu que guardava rigidamente a tradição dos homens, a tradição dos antigos, que não comem se não se lavarem muitas vezes. Por isso que Jesus advertiu o fariseu: o copo está limpo, o prato está limpo. Jesus quer saber do meu e do teu interior. Jesus quer saber do que está aqui dentro, do que está aí dentro do teu coração. Aleluia! Porque enquanto muitos acham que está encoberto diante de Jesus, Jesus envia a palavra para revelar o meu e o teu interior. Pode glorificar. Não importa a quantidade, não importa se é muitos milhares de pessoas, não importa se é uma pessoa só. Jesus vai pregar, vai falar para ela a mesma coisa. Jesus vai anunciar, vai ensinar para ela a mesma coisa, mesmo que seja somente um só. Jesus prega o arrependimento, Jesus prega a salvação, Jesus prega o perdão, Jesus prega a libertação por meio da palavra. Para a mulher samaritana era só Jesus e Jesus. Mas Jesus começou a falar com ela, mas Jesus começou a pregar para ela. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, que é que te pede água, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. E Jesus disse: vai lá buscar o teu marido e vem cá. Isto é a pregação de Jesus para uma pessoa só. Vai lá buscar o teu marido e vem cá. A mulher disse: não tenho marido. E Jesus disse: é verdade, tu tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Esta é a pregação de Jesus diante de uma multidão, diante de uma pessoa só. Jesus prega a mesma coisa. Não se engane com Jesus. Diante de Nicodemos, que foi ter de noite com Jesus, foi ter de noite com Jesus, só Jesus e ele. O fariseu foi interrogar, um dos príncipes chamado Nicodemos foi interrogar Jesus. E qual foi a pregação de Jesus para o príncipe? Para Nicodemos, qual foi a pregação? Não tem problema, não precisa tudo isso, não. A pregação de Jesus foi: respondeu Jesus e disse: na verdade vos digo, que aquele que não nascer, não pode, daquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Jesus tornou a dizer: Jesus, na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A pregação de Jesus é uma só, meu irmão. A pregação de Jesus Cristo não muda. A palavra de Jesus não muda. A pregação do Evangelho é uma só. O ensinamento de Jesus Cristo é um só. Diante da multidão, e diante de uma pessoa, e diante de duas ou três, é a mesma palavra. Então vamos aprender com Jesus. Vamos aprender a pregar com Jesus. Vamos aprender a falar como Jesus Cristo. Vamos aprender a ministrar o Evangelho como Jesus Cristo ministrou. Aleluia! É desta maneira, a palavra sem mistura, a palavra sem engano, sem fingimento, sem falsidade, a palavra de Deus como ela é. E Jesus, ainda assentado na mesa do fariseu, Jesus estava lá para jantar. Loucos, assentado na mesa do homem. Se você convidar Jesus para entrar na sua casa, ele entra na sua casa, mas ele vai falar o que você precisa ouvir. Jesus entra, mas ele entra para ensinar você como tem que servir a Deus de verdade. Ainda assentado na mesa do fariseu, loucos, o que faz o interior não faz também o interior. Não dá para esconder. O que você mostra no exterior, o que você mostra no exterior é o que está no interior. Porque não dá para disfarçar. Até tentam disfarçar, mas não dá para disfarçar. Ainda sentado à mesa do fariseu, dais antes esmola do que tiveres, e eis que tudo vos será limpo. Ainda sentado à mesa do fariseu, mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Pode glorificar. Aleluia. Oh glória, oh glória. Ainda assentado à mesa e respondendo um dos doutores da lei que estavam ali, e disse: mestre, quando dizes isto, também nos afronta a nós. O
doutor da lei poderia ter ficado calado, né? Poderia ter ficado quieto e só ouvindo. Mas ele disse: mestre, está nos afrontando a nós também. No versículo 46, ainda sentado à mesa, e ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dedo tocais a estas cargas. Aleluia. O doutor da lei pensou que Jesus ia aliviar no discurso. O doutor da lei pensou que Jesus ia aliviar na palavra, porque o doutor da lei disse: Senhor, nós estamos sendo afrontados também por esta palavra. Aí Jesus começou a falar com ele: bem testificais, pois, que consentis na morte dos profetas, que consentis nas obras de vosso pai, porque vossos pais mataram e vós edificais os seus sepulcros. O fariseu pensou que Jesus ia deixar para lá, mas não adianta questionar a palavra de Jesus. Quanto mais você questiona a verdade do Evangelho, mais a verdade do Evangelho Jesus vai pregar para você se arrepender. O doutor da lei se sentiu afrontado com a palavra. Está cheio de gente hoje em dia que se sente incomodado com a verdade. Por que será? Quem não ama a verdade que se incomoda com a verdade. Quem não obedece a palavra que se incomoda com a palavra da verdade. Se incomodando ou não, Jesus fala. Aceitando ou não, Jesus vai continuar falando contra o seu pecado, contra o meu pecado, contra o nosso pecado, não importa. Ah, mas eu não gostei. Jesus vai continuar falando. Ah, mas eu não estou gostando. Jesus vai sempre levantar alguém cheio do Espírito Santo para falar, para ensinar, para pregar a verdade do Evangelho. Vamos glorificar a palavra. Quem está compreendendo a mensagem, diga glória a Deus. Oh, glória a Jesus. E no capítulo 12, Jesus diz: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Não adianta esconder. Não adianta esconderem. Jesus sabe. Aleluia. Nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem o oculto que não haja de ser sabido. Não existe um ditado no mundo que diz que não existe crime perfeito. E é verdade. Uma hora vai ser descoberto. Uma hora o teu pecado vem à pena. Uma hora o teu pecado vem à luz. Então se arrepende agora. Não é para esconder. Esse ditado é verdadeiro. Não há crime perfeito. Quantos crimes perfeitos que foram e acharam que ninguém ia descobrir, e acharam que ninguém ia saber.
Mas muitas vezes passa um ano, passa 2, chega até passar 19, 20 anos, como eu vi uma matéria no jornal, há 19 anos, achou que estava livre. A justiça o prendeu pelo crime de 19 anos atrás, ou seja, foi descoberto, veio à luz. Assim também é o meu pecado, assim também é o teu pecado. Muitas vezes pode esconder até onde pode, mas vai chegar uma hora que a luz vai raiar e será descoberto. E se não for descoberto aqui, vai ser descoberto no dia do juízo. E no dia do juízo não há mais misericórdia. Será descoberto. E o que está oculto? O que está oculto também será sabido. Não dá para esconder. É Jesus que está dizendo. Não dá para ocultar. Não dá para se esconder. Diante da palavra do Senhor, nós temos que fazer assim. Diante da palavra do Senhor, eu me arrependo, perdoa os meus pecados, Senhor, amém? Já tá bom, já deu para nós entender, já deu para nós compreender. Quem compreendeu a palavra, diga glória a Deus. Quem recebeu a palavra, diga glória a Deus. Então começa dando glória. Vamos orar para que Jesus nos ensine cada vez mais. Começa dando glória, glória, glória a Deus. Deus de glória, Deus de poder, por esta palavra, Senhor. Prossegue operando em nossos corações, prossegue operando em nossas vidas por esta palavra. Traz a edificação ao teu povo, à tua igreja, à tua obra. Traz a edificação às nossas vidas. Traz a edificação ao teu povo. Abre o nosso entendimento, Senhor, nos ajuda a não encobrir o nosso erro, a não encobrir o nosso pecado, a nos arrepender de dia e de noite, a nos humilhar de dia e de noite, a descer na tua presença de dia e de noite, arrependidos diante desta palavra. Confirma a bênção de Deus sobre a vida deste irmão, sobre a vida desta irmã, em nome de Jesus.